Fala galera, vamos falar no momento sobre suporte básico de vida. Este vídeo é um oferecimento da COSTR, organização mundial que organiza as diretrizes sobre ressuscitação cardiopulmonar. O oferecimento também da European Resuscitation Council, a Associação Europeia de Ressuscitação, principalmente da American Heart Association, trazendo sempre novidades para a área de ressuscitação cardiopulmonar, como também da medicina UFSCar, um jeito diferente de fazer medicina. Vamos começar então. De início, nenhuma situação clínica vai superar a prioridade de atendimento da parada cardiorrespiratória. Todos os anos, cerca de 6,8 a 8,5 milhões de pessoas no mundo vão sofrer uma parada cardiorrespiratória, sendo que delas 60 a 70% vão ocorrer fora do leito hospitalar. 50% vão acometer pessoas com menos de 65 anos de idade. Taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular vão ser os precipitantes da parada cardiorrespiratória fora do leito hospitalar em 80% dos casos. Aqui estão, então, os dados sobre os Estados Unidos, dizendo que de 1 a 3 mortes é causada por doença cardíaca isquêmica, dentre as mortes que ocorrem, e aqui estão os dados deles, sendo que no Brasil, sobre o DataSUS, mais de 30% das mortes são por doenças do aparelho circulatório. Aqui nós ainda não temos epidemiologia com relação a parada extra ou intra-hospitalar. A gente vai se basear mais ou menos com relação à própria epidemiologia americana, nesse caso. Falando um pouco sobre a história da ressuscitação cardiopulmonar, em 1960, a American Heart Association ela padronizou as diretrizes. Em 63, acabou criando um comitê específico sobre. Em 66, foram estabelecidas as normas da parada cardiorrespiratória. Em 74, 80, 86 e 92 vão se dando nestes anos as diretrizes atualizadas sobre a ressuscitação cardiopulmonar. Em 92 teve a criação da ILCOR, que acaba sendo um conjunto de organizações sobre a ressuscitação cardiopulmonar de diversos continentes e países. A American Heart faz parte da ILCOR, no entanto, a American Heart ainda predomina. Em 2000, 2005 e 2010, as diretrizes da American Heart foram revistas e atualizadas. Em 2015, em outubro, foram divulgadas as diretrizes pelo COSTR, que seria mais um órgão abaixo da ILCOR, mas ela vai reorganizar as diretrizes mundiais. Em 2015, em outubro, foi lançada também a versão europeia sobre a ressuscitação cardiopulmonar e, de praxe, a American Heart lançou a sua também. O que nos chama a atenção é que antes as próprias diretrizes elas acabavam sendo atualizadas a cada 5 anos neste ponto. Eles reorganizavam os assuntos que estavam mais prevalentes, verificavam estudos e então lançavam atualizações a cada 5 anos sobre ressuscitação cardiopulmonar. No entanto, desde 2015, sendo a última 2015 mesmo, disse-se que iria ser lançada uma diretriz sempre que houvesse alguma atualização, ou seja, sem o prazo de espera de 5 anos, segundo o American Heart. Das fases do tratamento da parada cardiorrespiratória, elas vão acabar sendo divididas em 3 fases. O suporte básico de vida, ou Basic Life Support, o suporte avançado de vida cardiovascular, ou Advanced Cardiovascular Life Support, e os cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Exemplificando, o BLS ele vai envolver cuidados iniciais com as vias aéreas e também com a respiração e suporte circulatório, sem a utilização de algum outro equipamento ou dispositivo de proteção associados ao próprio desfibrilador, deixando estes a cargo do ACLS, que
que, além das compressões torácicas e desfibrilação, vai envolver a aplicação das manobras mais complexas, como a utilização de dispositivos invasivos de via aérea, ou estabelecimento de acesso venoso, utilização de drogas ou de novas tecnologias que vão sendo implementadas. Sobre os cuidados de pós-parada, eles vão se referir aos cuidados organizados e rápidos e eficazes depois do retorno da circulação espontânea, que vão visar a identificação do tratamento da causa da parada cardiorrespiratória. Importante salientar também que o BLS abrange mais o próprio leigo, ou seja, o leigo ele pode ser o BLS, voltando, ele pode ser realizado por indivíduos leigos, mas as manobras do ACLS na legislação brasileira só podem ser realizadas por médicos. Os leigos, no entanto, caso eles tenham ensino sobre, especialização sobre a própria ressuscitação cardiopulmonar, eles podem até fazer ventilação. No entanto, o próprio uso do desfibrilador fica a cabo do ACLS ou de médicos que o usem, como também cuidados pós-parada cardiorrespiratória. O suporte básico de vida é mais um manejo inicial na hora do momento, em que dificilmente no momento extra-hospitalar poderá ter algum profissional da área da saúde, ou até mesmo algum médico no caso, sendo a cabo do leigo fazer o primeiro atendimento e estar principalmente instruído para isso. Hoje em dia, no Brasil, dispomos de alguns centros que ensinam e capacitam o próprio leigo para isso. Cabe mais informações sobre, mas é importante que o próprio capacitado haja rapidamente, procure ajuda, ligue para o serviço de emergência para poder fazer o próprio cuidado e manejo inicial da vítima em questão. No caso do BLS para os profissionais de saúde, eles vão seguir o seguinte algoritmo, em que deve-se ser verificada a segurança da cena. Caso a vítima não responda ao chamado, pedir ajuda imediatamente com o desfibrilador, ligar para o serviço de emergência local, obter o desfibrilador e os equipamentos de emergência ou pedir isso para alguém. Procure simultaneamente por ausência de respiração ou respiração agônica, irregular, e pelo pulso, contando no máximo 10 segundos, e no mínimo também. É importante salientar que a própria respiração agônica, ela se caracteriza na parada cardiorrespiratória. No entanto, se o pulso estiver presente e a respiração normal, o paciente deve ser monitorado até a chegada da equipe pré-hospitalar. Mas, se o pulso estiver presente e a respiração anormal, deve ser feita respirações de resgate, sendo uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, deve-se checar o pulso a cada 2 minutos. Deve-se levar em conta a intoxicação por opioide, fazer naloxona, intramuscular ou intranasal. No entanto, se o pulso ausente ou respiração ausente, ou agônica ainda, gasping, fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Vai iniciar com ciclos de 30 compressões, antes mesmo das ventilações. Ciclos de 30 compressões mais 2 ventilações. Usar o desfibrilador o mais rápido possível. Assim que o desfibrilador for aplicado, vai analisar o ritmo, verificar se ele é passível de choque. Caso não, retornar à ressuscitação cardiopulmonar logo após, durante cerca de 2 minutos até uma nova análise do desfibrilador. Vai continuar a ressuscitação até a chegada da equipe pré-hospitalar, ou caso a vítima se mova. Se o ritmo for passível de choque, no caso, ritmos passíveis de choque dizendo são fibrilações ventriculares ou taquicardias ventriculares sem pulso, fazer a desfibrilação imediata, continuar a ressuscitação logo após, durante cerca de 2 minutos até uma nova análise do desfibrilador. Vai continuar a ressuscitação até a chegada. Vai continuar a ressuscitação cardiopulmonar até a chegada da equipe pré-hospitalar, ou se a vítima se mover.
verificar sempre se o pulso mesmo do paciente, como também verificar e analisar o ritmo a cada 200 compressões. Feito isso, vamos para as cadeias de sobrevivência. A gente vai avaliar precocemente o ritmo, e isto terá mais incidências, como já foi dito, de fibrilações ventriculares ou taquicardias ventriculares sem pulsos. Desfibrilação deve ser precoce, o mais cedo possível, que vai aumentar a sobrevida, fazendo então a desfibrilação em 3 a 5 minutos do evento de parada cardiopulmonar, sendo que isto vai aumentar a sobrevida da própria vítima entre 50% a 70%. Verificar então a cadeia de sobrevivência extra-hospitalar, em que se deve identificar a parada cardiorrespiratória e chamar a equipe de emergência, pedir por ajuda, providenciar as compressões torácicas de alta eficiência até a chegada do desfibrilador. Caso o leigo não consiga ventilar, não tem problema, deve-se continuar as compressões até a chegada do desfibrilador e de alguém especializado para tal. Colocar o desfibrilador e realizar rápida desfibrilação até o serviço de emergência. Então, dada a cadeia e o fluxo operando o algoritmo mencionado anteriormente. Sendo assim, após isto, vamos aos cuidados iniciais no departamento de emergência. No entanto, se a parada cardiorrespiratória ocorrer em leito intra-hospitalar, deve-se dar o sistema de vigilância adequado à identificação precoce dos pacientes em deterioração, sempre. Vai identificar e acionar a equipe de resposta rápida. Providenciar as compressões torácicas de alta eficiência até a disponibilidade do desfibrilador e, se após 30 ciclos não chegar ele, iniciar as ventilações e reiniciar o processo. Realizar a desfibrilação rapidamente se ela for indicada e, então, encaminhar para o serviço de intensiva e cuidados pós-parada. É importante dizer sobre, mas as manobras do próprio Basic Life Support, eles têm início com o reconhecimento das vítimas que vão apresentar um colapso cardiovascular, ou seja, risco de parada cardiorrespiratória. E vão estar incluídos nestes os AVCs, as doenças cardíacas isquêmicas agudas ou manuseio da obstrução de vias aéreas. De acordo com essas novas diretrizes, as compressões torácicas acabam sendo primeiramente utilizadas ante as ventilações. São ditas então que as pressões para perfusão cerebral e coronariana pela ressuscitação cardiopulmonar elas são cruciais, tendo maior probabilidade da própria reversão da fibrilação ventricular, principalmente para um ritmo mais organizado e com pulso após o choque, e vão retardar o tempo de instalação de uma lesão neurológica central com baixa de oxigênio. Desde as diretrizes de 2010, deve-se fazer compressão primeiramente e ventilação, verificar vias aéreas e então ventilar. Deve-se sempre priorizar o suporte circulatório, ou seja, as compressões torácicas, ou desfibrilador, se estiver presente no momento, ou drogas utilizadas no próprio parada cardiorrespiratória, como podemos exemplificar a adrenalina ou também a amiodarona, ou também a vasopressina. Nós falaremos sobre isso num próximo vídeo. Este não é um assunto para tal. As compressões torácicas elas devem ser de alta qualidade, de 100 a 120 compressões por minuto, nem mais, nem menos. Se possível, o próprio ressuscitador ele deve revezar a cada 2 minutos. Ir e fazer a própria compressão sempre no centro do tórax da vítima, ou seja, na metade inferior do próprio externo. Seguem-se os exemplos. Pois então, a mão dominante deve ser colocada sobre a metade inferior do externo e, em seguida, a outra paralelamente, cruzando-se e fechando sobre ela, entrelaçando-se os dedos. Deve-se manter os cotovelos estendidos, formando um ângulo de 90 graus. Esta posição
vai aumentar a proficiência da própria ressuscitação cardiopulmonar. As compressões devem deprimir o tórax entre 5 e 6 centímetros, nem mais para risco de trauma, nem menos para uma ressuscitação não efetiva. Braços sempre estendidos, mantendo um ciclo rítmico. Lembrando-se então que estamos conversando sobre o suporte básico de vida. A identificação de causas, e entre outras mais, vai se dar mais especificamente no próximo episódio da série. No entanto, as próprias compressões elas não devem ultrapassar 10 segundos da ausência delas. Tempo é vida e tempo é cérebro. 2 minutos de ausência de pulso determinam para a gente já lesão neuronal a nível cerebral. Então, tomar super cuidado nesse sentido e tentar trazer o máximo de conforto e, quem sabe, até mesmo trazer vida ao próprio paciente, à própria vítima em questão. Então, devemos ficar bastante ligados nesse sentido. A ressuscitação cardiopulmonar deve ser de altíssima qualidade. Devemos, como foi falado, minimizar a interrupção nas compressões. Deve-se ter, então, de 100 a 120 compressões por minuto, comprimir o tórax entre 5 a 6 centímetros, permitir o retorno dele para sua posição depois de cada compressão e ventilar adequadamente o paciente. 30 compressões para 2 ventilações, mantendo-se ciclo até 200 compressões. Então, seguir o algoritmo fluxograma. Foi-se analisado sobre as compressões isoladas, ou seja, sem ventilação de resgate. Caso o próprio leigo não consiga, ou caso não haja o material necessário para isto no momento, ou não sejam feitas as ventilações, a ressuscitação cardiopulmonar deve ser conduzida apenas com compressões. É recomendada para o leigo. Os motivos é impedir que a fibrilação ventricular vire uma sistolia. Ela fique sem pulso algum. Caso isso acontecer, então temos um problema. Os motivos também se dão pela maior chance de sucesso da desfibrilação no decorrer da continuação das compressões torácicas. Contribui também para a preservação da função cardíaca e cerebral. Estudos afirmam que tem maior sobrevida extra-hospitalar. A porcentagem de pacientes que recebeu ressuscitação cardiopulmonar apenas com compressões torácicas aumentou de 17% para 39%, e a porcentagem deles que recebeu qualquer ressuscitação passou de 1/3 para quase metade na população de um estudo japonês. A própria incidência da sobrevida em um mês com bom prognóstico neurológico passou de 0,6 para 28,3 para 10 milhões de pessoas analisadas. Um estudo também publicado mais recentemente, que não deu tempo de ter sido contemplado até então nas novas diretrizes de 2015 e não se deram ao luxo de serem criadas uma nova, avaliou a estratégia da ressuscitação padrão, 30/2, com a ressuscitação só com compressões, no caso a extra-hospitalar. Quando foram avaliadas as ressuscitações realizadas entre 2005 a 2012, os principais achados foram os que foram ditos anteriormente. Ou seja, os próprios argumentos pró-ressuscitação cardiopulmonar apenas com compressões também incluem que ela é mais fácil de ensinar, lembrar e executar, quando comparado com a ressuscitação cardiopulmonar convencional. Assim sendo, se ela é a única possível, não há dúvidas que ela deve ser feita e continuada até a chegada da equipe pré-hospitalar. Entretanto, há um limite de tempo na ausência de ventilação, sendo que esta está mais ligada à questão da hipóxia. Assim sendo, as ressuscitações cardiopulmonares elas vão ter maior eficácia do que apenas as compressões, e que vão ter maior eficácia do que a própria ressuscitação cardiopulmonar padrão, 30 compressões para 2 ventilações. Assim sendo, sobre as compressões torácicas, compressões mais ventilações é o ideal.
E as diretrizes de 2015 elas são bem claras, 30/2. Indivíduos treinados em Basic Life Support estão aptos a ventilar. As compressões mais as ventilações retardadas, caso a parada cardiorrespiratória com ritmo passível de choque, deve-se retardar a ventilação com uma pressão positiva. E então, chocar. Usar a estratégia de 3 ciclos de 200 compressões contínuas, insuflação de oxigênio e adjuntos das vias aéreas, sem ventilação positiva. Sobre as vias aéreas e a ventilação, a sequência é a compressão, vias aéreas pérvias e ventilação. Devemos sempre priorizar a circulação. Assumir a respiração agônica como parada cardiorrespiratória. Deve-se manter a abertura das vias aéreas de acordo com as manobras de elevação do queixo e extensão da cabeça, caso não haja trauma. E se houver trauma, lesão de cervical, a abertura das vias aéreas deve ser feita com a extensão da mandíbula. A manobra de elevação do queixo e extensão da cabeça sem trauma de cervical. E a manobra de elevação da mandíbula e abertura do própria boca, mantendo a via aérea pérvia, caso trauma. Com relação à ventilação, caso não tenha proteção para o próprio ressuscitador, deve-se fazer uso da ventilação boca a boca ou a boca-nariz. Podemos usar também dispositivos de barreira e válvulas. Podemos fazer uso de lenços para a própria cobertura e proteção no momento da ventilação para o ressuscitador. Podemos fazer uso também de máscaras portáteis de bolso, em que vai fazer o próprio envolvimento da boca e do nariz da vítima, como também vão ter um ciclo unidirecional de ventilação, ou dispositivos bolsa-máscara, como o próprio AMBU. Das principais recomendações, 30/2, sempre. Não se deve levar mais do que 10 segundos para cada ciclo de 2 ventilações. Cada ventilação deve durar no máximo 1 segundo. Aplicar o volume corrente suficiente apenas para elevar o tórax. Ou seja, 500 a 600 ml são suficientes a esse cálculo para adultos, mas a hiperventilação vai piorar o retorno venoso e vai reduzir o débito, dificultando sair da parada cardiorrespiratória. Como também pode levar à hiperinsuflação do próprio estômago, o que pode levar também à regurgitação do conteúdo gástrico para o local pulmonar, correndo risco de aspiração. Sobre a própria desfibrilação, e vamos falar em outro momento qual é o procedimento certo para tal, os ritmos passíveis de choque são a fibrilação ventricular, no caso desorganizada, no entanto, o aumento do próprio QRS, e a taquicardia ventricular sem pulso. Há uma organização do traçado QRS é alto, no entanto, está taquicárdico e com ausência de pulso. Se atentar porque eles evoluem rapidamente para a própria assistolia. Tornam-se refratários pelo próprio choque quando são tratados de forma tardia. O desfibrilador deve estar sempre em locais de fácil acesso, em grandes ambientes de risco de eventos cardiovasculares, aeroportos, centros futebolísticos, centros de convenções, locais de grandes populações, shoppings. Desfibrilar o mais rápido possível. Sobre a própria desfibrilação, os princípios é de desencadear um choque elétrico, com corrente contínua sobre o tórax da vítima. O choque, então, ele vai determinar uma sistolia no coração inteiro, fazendo ele entrar no ritmo assistólico, sem traçado nenhum, ou seja, no eletrocardiograma, para então reassumir uma reorganização elétrica dentro do próprio coração. É como se a gente desse um chacoalhão, o coração parasse e então se reorganizasse e voltasse. O posicionamento é aquele mesmo das próprias compressões, dorsal, horizontal, sobre uma superfície rígida,
Se uma posição prona, colocar ela em uma posição supina de preferência. A coluna deve estar alinhada. Todos os integrantes do próprio local devem se afastar no momento da desfibrilação. O posicionamento então deve ser aquele exatamente igual àqueles das compressões. Então, continuando na desfibrilação, deve-se fazer a detecção da fibrilação ventricular ou ataque cardíaco ventricular sem pulso. Nos traçados foram exemplificados anteriormente, o desfibrilador ele vai ser programável para reconhecer o ritmo do próprio choque. E se for chocável, ele mesmo vai indicar o momento para chocar a vítima. Em assistolia ou AESP, não fazer o choque, e sim se dá a outros procedimentos, o uso até mesmo de drogas na parada cardiorrespiratória, que nem foi dito antes e que falaremos em outro momento. Depois do choque, deve-se fazer a ressuscitação cardiopulmonar por 2 minutos e então reavaliar o ritmo novamente. Se o choque for indicado, refazer o fluxograma exemplificado anteriormente, sendo o choque na mesma intensidade. Antes era dito que deveria ser aumentado a intensidade do próprio choque. Vamos falar sobre a intensidade em um outro momento. No entanto, deve-se avaliar se o ritmo é chocável ou não. Chocável, estes dois aqui, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Tudo bem? Se não for chocável, que nem foi dito antes, verificar a infusão de drogas necessárias e, na ausência, ressuscitação cardiopulmonar ou outros procedimentos, enfim. Se houver pulso, fazer um suporte ventilatório para o paciente. O suporte ventilatório decisivo para manter a ventilação constante para ele. Deve-se checar o pulso a cada 2 minutos, pois uma parte dos pacientes eles voltam a fibrilar o ventrículo ou jorrar num ritmo mais rapidamente, mas com ausência de pulso. Tudo bem? E it's all, folks. Isso é tudo, pessoal.